Estamos cultuando nosso Deus, cantando louvores a Ele, orando, buscando a sua face e também para meditarmos na Sagrada Palavra do Senhor. Nós, eu e o Júlio, hoje fomos lá em Pisa para visitar os meninos de Rondônia que estão lá, e eles prometeram que estarão conosco amanhã, já logo de manhã, né? Vamos estar orando por eles para que Deus possa abençoá-los e conduzi-los, né? O irmão de Rondônia, que é o pai deles, ele pediu que nós dessemos uma atenção a eles, né? Que os acompanhássemos, e nós estamos tentando fazer isso. E ontem eu estive visitando também Edson, a Adriana e o Marcelo, e eles estão assim mostrando muito interesse, né, na palavra do Senhor. Então nós devemos orar por eles para que eles sejam salvos, né? O objetivo, como igreja, é pregar o Evangelho, levar a salvação a outras pessoas. E nós devemos estar sempre dispostos, né, a fazer isso. E às vezes, fazendo esse trabalho, a gente não tem muito tempo, né, para visitar a casa dos irmãos. Mas os irmãos a gente encontra aqui, né, na reunião, e a gente está então sempre visitando pessoas descrentes. Estive também andando por si, né, e eles dizem que vão chegar para a nossa conferência. Nós vamos lembrar que a conferência então será na sexta-feira, no dia 3, nós começaremos as reuniões às 15 horas, né? Teremos 2 pregações e depois teremos então um lanche, conforme nós sempre fazemos, né? E no sábado será às 20 horas, domingo às 9h30, 19h20, conforme são os horários normais, né? Vamos estar convidando pessoas, principalmente descrentes, né, para estarem conosco, ouvindo a palavra do Senhor naqueles dias. Tem ainda alguns convites aqui, não é? E eu consegui já folhetos também, eu estou já distribuindo com folhetos, né? Mas depois eu vou colocar mais aqui, folhetos, e os irmãos podem pegar, podem dar para os amigos, parentes, né? Para que nós possamos ter naqueles dias pessoas descrentes nos visitando, né? Isso é muito bom, nossa missão é levar o Evangelho às pessoas descrentes, né? Muito bem, nós estamos já estudando a palavra há alguns dias sobre os julgamentos de Deus, e nós paramos quando nós estávamos começando a pensar no julgamento das nações, que é o 5º julgamento nessa sequência, né? Nós já falamos de 4 julgamentos. Falamos do julgamento do Calvário, do julgamento na vida atual do crente, né? Falamos do tribunal de Cristo, falamos do julgamento de Israel, e agora nós vamos então comentar um pouquinho sobre o julgamento das nações. E depois nós vamos avançando na medida que Deus permitir, né, que nós avancemos no estudo. O importante é compreender a palavra, entender o plano de Deus, né, para nós podermos servir ao Senhor sempre melhor. Vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente para o livro de Joel. Vai em Mateus, vai voltando até você achar Joel, é mais fácil fazer assim, né? Joel capítulo 3, inicialmente o verso 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Veja o verso 14 e o verso 15 ainda, né? Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua
se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Por enquanto, vamos parar e pensar um pouquinho, depois vamos então olhar outros textos da palavra, né? Que realmente são importantes para o nosso estudo. Nós estamos pensando no julgamento das nações. E quando nós pensamos então no julgamento das nações, nós estamos pensando em todas as nações para onde a nação de Israel foi espalhada, né? Por causa dos planos já estabelecidos de Deus, julgamentos de Deus. A nação de Israel falhou muito no seu testemunho, falhou muito na sua missão como um testemunho de Deus na terra, e Deus teve que julgar a nação de Israel. E no último estudo nós olhamos para Lucas 21, que nós vimos então como os judeus foram espalhados por todas as nações, né? E deixaram de existir como uma nação. E pensamos em várias coisas, é claro, né? Que benefícios que essa diáspora trouxe, né? Maiores conhecimentos, maiores experiências, e tudo isso está sendo usado hoje pela nação de Israel. Nós falamos sobre isso outro dia. Mas agora pensando nas nações, né? Para onde eles foram espalhados. O Senhor Deus, Ele tem um plano para um julgamento destas nações que espalharam Israel e que Israel conviveu no meio deles todos esses anos. No verso 2 nós vemos Deus dizendo assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Né? E ali o Senhor vai entrar em juízo com esse povo, com essas nações. Né? É chamado o Vale de Josafá porque foi nesse vale que Josafá teve grande parte da sua batalha, ou das suas batalhas, né? E o vale ficou conhecido como o Vale de Josafá. Mas também é conhecido como o Vale de Jezreel, também conhecido como o Vale do Armagedon, né? Então, quando você estuda a Bíblia e você vai ver esses nomes, você vai ver que se refere a esse lugar, a esse vale. É um vale próximo à cidade de Jerusalém. E o Senhor está dizendo que Ele vai congregar ali todas as nações, né? Veja como o Senhor fala: e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel. É interessante a gente observar isso, né? Porque Deus está julgando essas nações. Porque Ele vai conduzi-las ao vale de Josafá, para ali no vale Deus entrar em juízo contra essas nações. E Ele fala aqui que é por causa do povo de Israel, a herança dele. Então, o que as nações fizeram com Israel, o povo de Deus, né? Eles terão agora que responder pelos seus atos, e isso vai acontecer conforme vamos ver, né? Ali no Vale de Josafá e também ali em Jerusalém. E é bom a gente pensar um pouquinho nisso, né? Porque quando pensamos que Israel foi espalhado entre as nações, tiveram sim privilégios, oportunidades. Israel conseguiu muitos conhecimentos nas várias partes do mundo, né? E esse conhecimento, essa tecnologia, esse avanço, tudo foi para a pequena nação de Israel hoje, e eles só tornam-se uma potência, uma pequena nação, mas admirável em todo o mundo, exatamente por causa do conhecimento que eles trouxeram de todas as nações, né? Mas o Senhor está julgando as nações, porque Israel foi perseguido dentro de todas as nações, né? Foi maltratado e muitos foram mortos. Nós pensamos o que a Alemanha fez com os judeus, não é? E o que eles fizeram? Hitler, ele matou 6 milhões de judeus, né?
É uma coisa terrível, né? Pensar que 6 milhões, imagina, né? O tanto de judeus que ele matou. E a ideia era exterminar completamente. Mas como é um povo de Deus, não existe quem possa exterminar o povo de Deus, quem possa destruir a obra de Deus. Isso é impossível, né? Mas a gente pensa no sofrimento, né? Com o que Hitler fez. É que você pega os filhos